Porque a Inter é um time muito forte, mas chega meio capengando pro Mundial e mostra isso na fase de grupos. Tudo bem, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas até em questão física. É um time que chegou longe em todas as competições que disputou e talvez isso tenha acabado fisicamente com o time. Verdade. Como a gente adiantou no guia do Mundial aqui, tem 4 jogadores que já foram liberados, que não vão, né, nem... O Bissek, o Pavar, o Zielinski e... Falta um? O Xananagu. O Tchalanoglu. Tchalanoglu. Muito bem. Esses 4 jogadores, o Thuram O Thuram tá machucado, né? não jogou até o tá momento no Mundial, 100%, não entrou, enfim. não entrou. O Taremi tá no Irã lá, né, que O Taremi tá preso. o Taremi nem veio pro Mundial ainda. Coitado do Taremi, cara. Porra, não teve escolha, né? Isso é uma situação É engraçada. bizarro. Então é uma Inter que chega com muitos desfalques e eu acho que tem uma janela aí. Tem uma janela. Talvez Fluminense e Inter é mais acessível do que Flamengo e Bayern? Distância é mais próxima. Mas pela... Não... Pela questão mais do Inter do que... Na verdade, assim... É difícil. É que eu acho que o Flamengo é bem acima do Fluminense em questão coletiva, em questão individual. Mas é que o Bayern é muito diferente, assim. O Bayern hoje tá acima da Inter no momento. O Bayern, tirando o PSG, é o melhor time. Por mais que a desse Inter Mundial. tenha eliminado o Bayern da Champions League, inclusive. Não, lógico, sim. Mas, assim, a Inter... Outro momento, você né? bem citou, Outro né? momento. Assim, você pega o Bissek, era a opção pro lado direito, que o titular era o Pavar, lado direito da zaga, né? Então, opção A, opção B, fora. Tá jogando o Darmian. Deve jogar o Darmian, né? Aí você pensa, o Tchalanoglu no titular do meio campo, tá fora, né? Aí você começa a pensar, o Zielinski era a opção ao Tchalanoglu, tá fora. Tá jogando o Thuram. Aslani, né? Deve jogar o Aslani, né? O Tá jogando Thuram não Expósito. tem jogado. E a tá opção jogando do Thuram é o Expósito, Taremi. que também tá fora. Tem alguns problemas essa Internacional, apesar de ter ganho o Luiz Henrique ao longo dessa, pelo menos pra jogar esse Mundial, E tem que que é lidar muito legal. com uma frustração absurda que a gente até comentou no guia aqui. Sim, sim. Vice-campeão italiano. Não foi eliminado na semifinal da Copa da Itália. Isso. E o título da Champions que escapou, da forma E humilhante da como forma, foi. Não é nem que você perdeu pro PSG, ok. Então é aquela Agora coisa. da forma como foi. A distância do Flamengo pro Bayern é muito grande porque o Bayern é muito forte. A distância do Fluminense pra Inter talvez seja parecida. Porque a Inter decai desde o final da temporada e o Fluminense melhora pra jogar esse Mundial. Então, acho que isso aproxima um pouco de uma distância que pra mim seria maior. Papai Renato tá escalando bem, tá? O Painato. O Painato foi bem na primeira partida, conseguiu anular o Borussia. Foi bem na segunda partida, precisando mexer e colocando o time mais pra frente. Cara, eu acho que existe uma janela aí. Não que, né, tô falando que o Fluminense vai ganhar da Inter, mas eu acho que tem jogo. Quando é que o Renato Gaúcho vai ser considerado seriamente como um treinador que entende muito de tática? A gente falou Que isso arma até muito bem o time. na análise do Fluminense é uma melódia, né? Né? Que algumas pessoas ainda desmerecem um pouco essa questão do Renato Gaúcho, né? Mas a gente acha um baita num treinador, né? De Eu fato. não sei se é ele, eu não sei se é a comissão dele, mas alguém entende de bola. O cara não ia ser, a porque ele é da comissão- resenha. Pô. Porque ele é da resenha, ele é campeão da Alerta Libertadores. de resenha. Pô, Não, mas é resenha máxima. Mas é Treinador diferente, do cara. time. Não tem como. É diferente, não é que ele é da resenha. Só isso. É claro que ele entende de bola. Eu já falei isso de Kiver. Tipo, só que assim, eu já sempre dou o exemplo do Felipão. O Felipão nunca foi um técnico pra chegar na beira do campo e dar um treino inteiro, teórico, e explicar tudo. Quem fazia isso era o Murtosa, depois Mas o Paulo Turra. tem uma comissão. Mas assim, Óbvio que tem uma comissão. Deixa eu te fazer E uma pergunta. Ah. O Fernando Diniz é mais técnico ou mais resenha? Mais técnico. Eu acho o time do Renato, num princípio, parecido do que joga o Fernando Diniz. Sim, mas aí Muito pautado em relação entre os caras, em Até aproximar por os caras, em conta tabela, muito do futebol elenco brasileiro. existente que se acostumou muito com o jogo do Diniz. Sim, Não, sim, mas que permaneceram caras. Mas o estilo do Renato é esse, desde o Grêmio. E assim, o Grêmio tem gols excelentes e que mostram muito essa aproximação, relação, essas tabelas que o time Não, consegue fazer. eu não Desde o tenho dúvida Flamengo e disso. desde muito O cedo. que eu quero dizer Renato. apenas o Renato tem esse estereótipo de resenha e que ele é um treinador ruim. Mas e ele- isso daí não existe. Não, mas é que daí também ele é um personagem. Não, Sim, Ele sim, o se personagem faz- dificulta, eu concordo. ele gosta da graça. Ele gosta ele gosta dessa da graça graça, do personagem. Talvez não quis ele fazer tenha curso, criado essa imagem, E não né? sei o quê, e não sei o quê. E assim, cara, me desculpa, mas todo mundo precisa, né? Pra entender num nível Claro. maior e tal. Sim. Só que assim, o Renato tem uma comissão muito forte e ele é um cara controlador de vestiário. E aí a gente sabe que no Brasil, principalmente, os caras vão correr por treinador. Vamos pegar um exemplo, Felipe Luiz.
que é muito estudioso, é um cara que entende muito de bola. A gente até falou que ele conseguiu ter uma carreira brilhante como jogador, até por ser muito inteligente, porque ele não era nada muito físico, de rápido, de Sim. isso. Ele não Mas tinha ele era nenhuma valência espetacular, né? extremamente inteligente. Meio um Tassiano. Assim. E ele mesmo, Brincadeira. e ele assim, foi treinado por grandes treinadores, tanto seleção brasileira, Sim. quanto né, Simeone. Simeone, enfim, jogou Mourinho. no Chelsea. É, Mourinho no Chelsea, né? E ele mesmo cita o Renato como um dos melhores que ele já trabalhou. Fala até, tem aquela, monta o teu treinador ideal lá, não lembro em qual instância lá, ele vota no Renato. Resenha. Talvez. Vestiário, Renato. Não, talvez. Não, mas assim, ele falando muito bem. E o Felipe Luiz é um Sim, cara muito sim. crítico. É um cara analítico e crítico. Então, cara, um cara que você considera eu não opinião. gosto desse Mas é que- desmerecimento do Renato. Não, pro mas Renato. eu acho-